Nesse exercício aqui, ele já dá os pontos direto, a gente não precisa encontrar eles em coordenadas. O plano alfa, ele é contido por A, B e C, que já estão representados aqui. Nós temos que encontrar a verdadeira grandeza desse triângulo. Então, aqui a gente tem esse triângulo menor, né, do que a verdadeira grandeza dele. Aqui temos o triângulo menor do que a verdadeira grandeza dele, ele tá em projeção. A gente precisa encontrar, então, inicialmente uma das horizontais, e aí depois a gente deixa essa projeção cotada do ortocentro por último, tá? Então, o primeiro passo aqui é identificar o ponto de menor cota, que nesse caso é 1, e o de maior cota, que no caso é 4. Vamos fazer um Tales nesse segmento aqui para encontrar a cota desse ponto 2 aqui. Então, do 1, ele subindo uma unidade aqui, eu tenho o ponto de cota 2. Subindo mais uma unidade, eu tenho o ponto de cota 3. E subindo mais uma unidade, eu tenho o ponto de cota 4. Ligando esse ponto de cota 4 com o B, eu tenho a base do Tales. Eu apoio o esquadro nessa base e passo uma paralela pelo ponto de cota 2. Aqui eu encontrei o D linha, pode ser um D linha de cota 2. Quando eu ligo A com D, eu descubro aqui uma horizontal de cota 2. Se eu passar uma paralela a essa horizontal de cota 2 pelo ponto de menor cota, que no caso é o C, eu tenho uma horizontal de cota 1, que vai ser o meu eixo de rebatimento. Também já coincidente aqui, o meu C' 1. Vou fazer, então, a reta dos pontos, né? Então, como aqui eu tenho o meu eixo de rebatimento, eu vou fortalecer ele também, que vai ser a minha base da construção sempre, tá? Sempre. O eixo de rebatimento sempre vai ser como se fosse o espelho da construção. E a partir dele, eu vou jogar 90 graus para cada ponto, para determinar a reta do ponto, tá? Então, passando pelo B aqui, eu teria a reta do ponto para cá. Passando por A, eu tenho a reta do ponto para cá, em algum momento. Então, o ponto A com certeza vai cair nessa reta, o ponto B com certeza vai cair nessa reta. Em qual distância? Olha só, posso marcar a diferença de cotas a partir de A. Então, como é a diferença de cotas no A, eu tenho 2, o eixo de rebatimento tem 1. Então, eu posso marcar só uma unidade aqui, já encontrei o A' 0. Depois que eu encontrei o A' 0, eu pego o compasso. Ó, eu posso ou jogar direto ou marcar esse segmento aqui, né? Aqui é o O' A. Posso ligar aqui, então. Esse aqui vai ser o meu centro, aqui vai ser o meu A0. Jogo 90 graus, encontrei a linha 1. Está aqui a projeção. Se eu prolongar, então, essa reta AB até encostar no eixo de rebatimento, encontrei aqui um ponto que eu vou chamar de E' com cota 1, porque é o eixo de rebatimento. E eu vou colocar aqui coincidente com o ponto E' 1, tá? Se eu ligo esse ponto com A e prolongo, então aqui o A, B e o E estão na mesma reta. Aqui o E, o A e o B também vão estar na mesma reta. Aqui eu já tenho direto o B' 1, tá? Sem precisar fazer de novo aqui o rebatimento por B para encontrar o centro e jogar aqui, daria no mesmo lugar, tá? Mas posso fazer isso daqui também do eixo de rebatimento, só cuidar com quais pontos você tá ligando, né?
o E, o A e o B estavam aqui na mesma reta, então eu posso ligar o E com o A, que eu já tinha rebatido, e só prolongar para encontrar o B' 1, ok? Como o C' 1 já estava lá representado aqui no eixo de rebatimento, eu já consigo localizar aqui o triângulo A, B e C. E aqui embaixo ele se encontra em verdadeira grandeza. Lá em cima eu tenho ele menor do que a verdadeira grandeza, que é esse pedacinho aqui, ó. Que a gente marcou inicialmente, certo? É esse triângulo sendo rebatido aqui. Uma informação importante, o exercício ainda pede, encontre também a projeção cotada. O que é a projeção cotada? É o ponto, linha, com a cota. Eu preciso encontrar, o exercício só acaba quando eu encontrar não só gráfico, mas a cota do ponto. Então, eu tenho que encontrar a projeção cotada do ortocentro desse triângulo. O ortocentro vai ser esse H que a gente vai encontrar aqui. Então, ortocentro é o encontro das alturas do triângulo. Ou seja, eu tenho lá o triângulo, é quando eu formo 90 graus em relação ao ponto A com a reta oposta a ele, o Azinho, tá? Então, eu posso encontrar de 2 pontos, pelo menos. Eu teria que encontrar, ou nesse caso aqui, o A, 90 graus em relação à reta oposta, que é o Azinho, ou o C em relação à reta oposta, que é o Czinho, ou o B em relação à reta oposta, que é o Bzinho, tá? Nesse caso aqui, posso colocar mais ou menos aqui, ó, formando então os 90 graus, tá? Então, relembrando que a gente encosta um dos esquadros na reta que a gente vai formar os 90 graus e desliza até chegar no ponto, tá? Então, aqui eu tenho a altura de B. Para encontrar a altura de C, eu poderia girar a folha aqui, ó, encontrar também o esquadro aqui do 45, encostando um dos catetos na reta C, encosto o outro esquadro embaixo dele e deslizo até encontrar o ponto C, olha só. Aqui eu transferi 90 graus aqui em cima, 90 graus aqui embaixo, tá? Já tem um encontro de 2 pontos, ó, percebam, esse daqui já seria o próprio ortocentro. Vou marcar ele de rosa aqui, essa aqui é a projeção dele, H'1, ok? Só que eu preciso encontrar ele lá em cima, então vamos encontrar a reta do ponto. Vou passar uma paralela à reta do ponto B, uma paralela passando por H. Então, eu sei que ele vai estar em algum ponto dessa reta lá em cima, certo? Minha reta ficou meio dupla aqui. Então, o meu H vai estar em algum momento nessa reta lá em cima. Em qual local? Percebam que quando eu fui descobrir a minha altura do B aqui, ele tá nessa reta, formando 90 graus com o lado Bzinho do triângulo. Se eu prolongar essa reta aqui, eu encontro um outro ponto que eu posso chamar de F', que tem cota 1, porque tá no eixo de rebatimento, coincidente com F'1. Se eu ligar esse ponto F com o ponto B lá em cima, concordam que aqui o ponto F liga até B e o H tá contido nele? Aqui em cima, ele também vai estar contido tanto nessa reta FB, quanto na reta do ponto H. Então, justamente nesse encontro aqui, eu já encontrei também o meu ponto H' lá em cima, ok? Agora, qual a cota desse ponto, né? Agora, eu posso fazer um tales aqui. Percebam que para o F eu já sei que a cota dele é 1 e que o B a cota dele é 4. Então, eu poderia fazer um tales também em qualquer direção, né? Em qualquer angulação aqui. Só aproveitei a mesma reta aqui, tá? E eu vou marcar as cotas. Então, o F é 1,
uma unidade aqui, encontrei o 2, uma unidade, encontrei o 3, uma unidade, encontrei o 4. Então, 2, 3, 4. O 4 eu ligo com o ponto B, lá em cima. E aqui eu vou trazer o H até o Tales, né? Quando eu vou medir no Tales, quanto é que deu? 3,3 no meu caso, tá? Porque ele ficou entre 3 e 4. Esse ponto aqui é 3,3 de cota. Então, o meu H aqui vai ter 3,3 de cota. Tranquilo? Então, qual é a projeção cotada do ortocentro? Essa aqui, é o ponto tanto lá em cima quanto ele aqui embaixo em projeção. Aqui está resolvido o exercício. Exercício 2, construir a projeção cotada do quadrado contido no plano A, B e P. Então, ligamos os pontos de maior e menor cota, 1 com 5. Passamos o Tales a partir de um dos pontos. Um, 2, 3, 4, 5. Encosto, ligo o 5 com o C. E uso de paralela passando por 3. Encontrei um ponto que é linha de cota 3. Ligando A com Q. Eu encontrei aqui uma horizontal de cota 3. Passando uma paralela de aqui por P, nós temos uma horizontal de cota 1. Vou levar a reta dos pontos, então, aqui vai ser nosso eixo de rebatimento. A apostila deixa o eixo de rebatimento como a horizontal de cota 2, tá? A horizontal de cota 1 cabe dentro da folha. Quanto mais afastado ela tiver, mais afastado vai estar a figura em verdadeira grandeza. Bom, então eu já tenho meu eixo de rebatimento. Vou levar 90 graus a partir do ponto A, lá pra cima, para encontrar a reta do ponto A. Também do ponto C. Vou passar também uma paralela aqui já também do A por C, para rebater o ponto C. Esse daqui é uma horizontal de cota 5. Bom, então a gente está construindo um quadrado A, B, C, D. Então, como a gente tem os pontos A e C, nós temos aqui já uma diagonal, né? Uma diagonal marcada aqui. Se eu fizer essa diagonal B e D também, eu vou ter o centro O desse quadrado, tá? Então, se eu obtivesse prolongamento aqui do A com o C, eu poderia encontrar uma projeção, um rebatimento de um dos pontos e ligar com esse ponto para encontrar o outro lá no prolongamento, né? Nesse caso aqui, eu vou fazer os dois só para vocês verem como dá na mesma, tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho o ponto A com cota 3, eixo de rebatimento com cota 1. Vou marcar a diferença de cotas, que é 2. Aqui encontrei o A' 0. Se eu marcar a partir do C, é a mesma coisa. Eu tenho cota 5 para o ponto,
Se eu marcar o 4 aqui, que é a diferença de cotas, eu encontro o C'0. Se eu ligar esse A'0 com o centro do ponto A, o O'A, e aqui o O'C com o C'0, eu já tenho os dois centros, então, de rebatimento do ponto A e do O'C. Aqui eu encontrei o A'1, C'1. Se eu tivesse projetado só um dos pontos e ligado, aqui a projeção desse novo ponto com A, no prolongamento também sairia o C, né? Esse novo ponto, posso deixar ele aqui, E' de cota 1, coincidente com E'1. Ok? Até aqui. Como aqui a gente vai ter a VG do triângulo, do quadrado, aliás, eu posso jogar, então, os 45 graus a partir de cada um dos pontos aqui, para encontrar a VG desse triângulo, né? Bom, aqui tanto faz se eu vou colocar o D lá em cima e o B aqui embaixo, tá? Tanto faz, poderia ser ABCD ou ABCD, tá? Eu resolvi nomear lá por cima. Então, agora a gente vai definir as retas desses outros pontos, que agora a gente tem a VG dele lá em cima. Que a gente tem a VG do quadrado. E a gente vai definir, então, as retas dos pontos, né? Então, jogando aqui paralela à reta de C, vou passar por D e prolongá-la para baixo. Mesma coisa com B. Alinho a reta do C ou a reta do A também, a mesma coisa, e passo por B. Passo e prolongo, tá? Bom, agora eu posso ligar o B com o D. Se eu ligar esses dois, eu encontraria aqui no meio um centro, um O'1, né? Que seria o centro geométrico desse quadrado, né? Então, se eu passar também uma reta para o ponto O, eu consigo ele já como um ponto comum das duas retas. Percebam que se eu trouxer o B com o D para cá, eu não tenho com quem ligar ele aqui embaixo, né? Mas ao mesmo tempo que quando eu encontrei o ponto O, que é o centro, ele estava na reta A com C, e ele também tá na reta B com D. Então, como aqui eu já tenho a reta A com C, se eu prolongar esse ponto, a reta do ponto O, que eu acabei de trazê-la para cima, eu já localizei ele aqui, o ponto O'1. E como na verdadeira grandeza o O é sempre a metade entre A e C, ele tá sempre no ponto médio entre esse segmento aqui, esse lado é igual a esse lado. Se o A tem cota 3 e o C tem cota 5, ele vai estar bem no meio. Então, nesse caso aqui, não vai ser o O'A'1, não. Ele vai ser o O'A e a cota dele vai ser o ponto médio entre esses dois. Então, o O tem cota 4. Quando eu trago esse prolongamento de BD para o eixo de rebatimento, eu encontrei um ponto aqui que eu posso chamar de F'. A cota dele vai ser 1, porque ele está no eixo de rebatimento, coincidente com F'1. Se eu ligar esse F'1 com o O, ponto O, que é o centro, percebam que aqui em cima eles também estavam colineares, F, D, O e B. Aqui embaixo eu ligo o F com O, na reta do D eu vou encontrar aqui a projeção do D', e no prolongamento aqui dessa reta com o encontro da reta B, eu encontrei B'. Qual a cota? Ainda não sei. Bom, nesse caso, eu posso fazer também rebatimento em F, rebatimento em O, ligo os pontos conforme as cotas deles, e daí eu calculo as cotas de B e D. Posso fazer dessa forma, assim como posso fazer por Tales.
Vou fazer um talhes aqui embaixo, tá? E vou jogar aqui o F parte de 1, né? Então, mais uma unidade eu tenho 2, mais uma unidade eu tenho 3, mais uma unidade eu tenho 4. Então, aqui 2, 3 e 4. O 4 eu vou ligar com o O, que tem cota 4. O D eu vou ligar aqui com o talhes. E o B a mesma coisa. Ficou um pouquinho pra baixo. Então, usando essa reta do O, puxo o B até o talhes. Aqui e aqui. Agora, eu tenho que medir com a régua pra ver quanto é que deu. O D deu entre 2 e 3. Faltou, olha, deu 2,7. Então, 2,7. E o B deu 4, vamos lá, 5,1. Então, aqui o meu B deu 5,1, o meu D deu 2,7. Nesse caso, eu tenho a representação dele aqui embaixo, AB, BC, CD, e D com A. Aqui eu tenho um quadrado em projeção. Aqui, relembrando que é importante colocar a cota dos pontos também. Para o exercício 3, eu vou ligar as cotas extremas, né? A menor e a maior cota. Vou fazer um talhes. A partir do ponto A. Vou marcar uma unidade, 2 unidades. 2, 3. Ligo o 3 com o C. Faço uma paralela pelo 2. Encontrei D' de cota 2. Quando eu ligo B com D, eu tenho aqui uma horizontal de cota 2. Se eu passar agora uma paralela da horizontal de cota 2 pelo 1 e usar ele aqui como eixo de rebatimento, deixa eu até colocar aqui embaixo, que eu acho que fica mais fácil de visualizar. Horizontal de cota 1, horizontal de cota 2. Se eu utilizar isso daqui como eixo de rebatimento, a minha figura vai ficar lá pra cima, né? E a gente não quer isso, a gente tem esse espaço pra baixo. Então, assim como a gente passava pelo menor cota, nesse caso a gente vai passar pela maior cota, que é o ponto C aqui, que tem horizontal de cota 3. Então, agora a gente vai eleger que essa daqui é a nossa horizontal de eixo de rebatimento. A construção vai ficar da mesma forma. O C já é também o nosso C'1. E vamos fazer 90 graus em todos os pontos para fazer o rebatimento. 90 graus a partir de B. Paralela, 90 graus a partir de A. Aqui 90 graus, 90 graus. Bom, vou jogar aqui para a esquerda minha diferença de cotas. Então, a gente quer igualar as cotas. Aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 3. Então, eu vou ter que subir quantas unidades? A diferença é 2. Então, de 1 eu vou para 2 e de 2 eu vou para 3. Aqui é o meu A'0. Se eu ligar esse A'0 com o meu centro do ponto A, meu O' A, eu tenho o meu triângulo fundamental, que é também o rebatimento do ponto A.
Na reta do ponto A, eu localizei aqui o A'1. Vou localizar o B aqui embaixo também, que eu posso fazer da mesma forma. Então, eu vou marcar a diferença de cotas, nesse caso vai de 2 até 3, então aqui eu vou marcar só uma unidade. O B'0 com o O'B. Se eu ligar esses dois pontos também, eu encontro o triângulo fundamental, que é ligar O'B com o B'. Aqui nós teríamos B'1. Aqui nós temos, então, esse outro triângulo ABC. E aí, agora a gente vai ter que voltar para o enunciado para entender o que ele tá pedindo pra gente. Então, aqui teria essa verdadeira grandeza do triângulo, mas não é isso que o exercício tá pedindo ainda, tá? O exercício está pedindo o seguinte, que nós temos um triângulo equilátero inscrito na circunferência, e a circunferência está definida pelos pontos A, B e C, sendo que A é um dos vértices desse triângulo equilátero aqui. Então, é como se a gente tivesse esses pontos aqui, eles fizessem parte de uma circunferência em que o triângulo está dentro, mas um dos pontos vai ser o A, o B é um dos pontos da circunferência e C é um ponto da circunferência, mas o triângulo não é ABC. Perceba que em nenhum momento ele fala que o triângulo é ABC. Para eu construir a circunferência, a gente vai fazer uma construção e depois a gente vai construir aqui um triângulo AEF, tá? Então, o triângulo equilátero vai ser AEF. E aqui a gente tem esses três pontos aqui que a gente já encontrou eles embaixo. Bom, qual era a propriedade que fazia a gente encontrar o centro dessa circunferência? Se eu tiver aqui a mediatriz de ABC e a mediatriz de AC, eu consigo encontrar esse ponto em comum, então, nesses encontros das mediatrizes, tá? Porque a mediatriz, ela identifica o centro, né, entre um ponto equidistante dos três pontos, tá? Poderia fazer também a mediatriz entre A e B também passaria no mesmo lugar. Então, eu só preciso de duas das mediatrizes, pode ser AB, AC, BC também, tá? Eu abro numa distância maior do que a metade do segmento, marco uma vez pra cima, uma vez pra baixo. E aqui a mesma coisa, uma vez pra cima, uma vez pra baixo. Nesse encontro aqui da reta A com C, pode marcar bem fraquinho, porque por enquanto é tudo construção, tá? Então, nesse A com C, a gente tem aqui esse ponto médio desse segmento AC. Ok? Agora, a gente precisa de uma mediatriz de outro segmento. Se vocês forem se confundir com essa marcação que a gente fez aqui para AC, faz entre A e B, tá? Também vai dar na mesma aqui para não confundir. Aqui não é o centro ainda, tá? Aqui também não é o ponto médio desse segmento. Vocês teriam que abrir de novo aqui e fazer uma nova construção de BC. Então, eu vou construir de AB, na verdade, para a gente não confundir com aquele outro. Abrindo uma distância maior do que a metade do segmento, tanto em A quanto em B é o mesmo raio, tá? Tanto faz qual for o raio. Olha só, aqui eu encontrei dois pontos também para construção dessa mediatriz aqui, tá? Nessa mediatriz encontrei esse outro ponto, vou chamar de N'. Então, esse aqui também é o ponto médio. Quando eu encontrei as duas mediatrizes, aí sim eu tenho o centro O', tá? Que é o centro da circunferência. Então, a partir desse momento, eu posso colocar aqui o ponto O' como centro da circunferência, abro até qualquer um dos pontos e faço a circunferência passando por A, B e C. Percebam que ele precisa passar pelos três pontos, tá? Ótimo. Agora que a gente já tem essa medida aqui do raio, e a gente já sabe que um dos vértices é o próprio A,
eu posso marcar a partir do A o próprio tamanho do raio aqui em volta da circunferência, tá? Vou marcar 6 vezes aqui na circunferência, não vai cair no ponto C e não vai cair no ponto B, tá? Vou colocar eles aqui como números para vocês verem. Aqui seria o primeiro, aqui seria o segundo, aqui seria o terceiro, aqui seria o quarto, aqui seria o quinto e aqui seria o sexto, tá? Do ponto A até o ponto O, marquei 6 vezes na circunferência. Como é um triângulo equilátero, eu posso ligar o 1 com o 3 com o 5 e o 5 com o 1. Então, se fosse um hexágono, né, eu ligaria os 6 pontos. Como é um triângulo equilátero, eu posso partir desse daqui e ligar do 1 com o 3, pulando 2, pulo o 4, vai do 3 para o 5, e do 5 para o 1. Tá? Coloquei aqui como número só para não confundir vocês. Mas aqui é o nosso A' 1. Aqui esse 3 a gente pode chamar ele de F'1. E o 5 aqui a gente pode chamar de E'1, que é como se fosse o nosso triângulo equilátero, né? A gente tem ele aqui em verdadeira grandeza, tá? Só que a gente precisa representar a projeção cotada. Se a projeção cotada é a parte de cima do eixo de rebatimento. Percebam que nesse caso, o ponto E caiu para cima, né? Então, a gente vai ter uma sobreposição. Percebam que todos os nossos pontos vão até o eixo de rebatimento e são rebatidos para cima. O A vai até o eixo de rebatimento e é rebatido para cima. O E vai vir até o eixo de rebatimento e vai ser rebatido para baixo, tá? Então, todos os pontos, eles precisam se encontrar no eixo de rebatimento e atravessar o eixo de rebatimento. Nesse caso aqui, como a gente escolheu uma cota 3, eles vão ficar sobrepostos um triângulo da verdadeira grandeza e o da projeção, tá? Se eu quisesse separar um triângulo do outro, eu teria que baixar esse eixo de rebatimento para uma figura desassociada à outra, tá? Nesse caso, a gente vai fazer por cima mesmo. Então, bora lá. A gente sabe que os pontos precisam ter os seus próprios eixos, né, suas próprias retas. Então, pro B já tá aqui embaixo a reta dele, pro A também a gente já tem. A gente vai ter que criar a reta do ponto E. E paralela também aqui a gente vai encontrar a reta do ponto F. Opa! A reta do ponto F. A reta do ponto F vai bater no eixo de rebatimento e vai para cima. O do ponto A também, ele bateu no eixo de rebatimento e foi para cima. O ponto E vai bater no eixo de rebatimento e vai vir para baixo. Qual a distância entre eles? Vamos lá agora. A gente precisa identificar onde eles vão estar. A gente sabe que o E vai estar nessa reta, só não sabemos onde. Sabemos que o F vai estar nessa reta, só não sabemos onde também. O A a gente já tem em projeção cotada lá em cima, tá? Uma das formas, a gente vai usar essa mesma reta do A'1 até o F'1 como prolongamento até chegar no nosso eixo de rebatimento. Então, aqui a gente criou um terceiro ponto nessa reta, que a gente vai chamar de H'1 de cota 3, que é a cota do eixo de rebatimento, coincidente com A'1. Se eu ligar esse ponto H com o A, o ponto F vai estar nesse prolongamento também. Então, se eu ligar aqui o A, que eu já conheço a projeção dele, com o ponto H, eu já tenho aqui nessa reta do ponto que eu tinha criado aqui, eu tenho esse encontro do ponto F', certo? Então, aqui eu já tenho uma parte do triângulo aparecendo aqui, que é o AF, que é esse segmento aparecendo aqui em cima. E preciso encontrar o E. Bom, aqui ele automaticamente já se cruza, né?
ponto A com o ponto E, ele já cruza em algum momento aqui o nosso eixo de rebatimento, que a gente pode chamar aqui do ponto P' de cota 3, coincidente com P' 1. Bom, aqui então é a mesma reta, então o A'1 passou pelo P'1 e encontrou o E'1. Agora, se eu ligar a projeção cotada do P até a projeção cotada do A e passar adiante a reta aqui para baixo do eixo de rebatimento, no encontro dessa reta com a reta do ponto E, eu tenho aqui o ponto E em projeção. Então, aqui embaixo, eu vou ter o ponto E' e a cota eu ainda não sei também. O ponto F eu também ainda não sei a cota. Então, já posso ligar aqui os pontos, o E com F também. Então, eu tenho o triângulo lá em cima em projeção, aqui embaixo em verdadeira grandeza. O que falta ainda é encontrar a cota desses pontos aqui, certo? Como eu posso fazer isso? Posso fazer, por exemplo, por tales. Eu tenho a cota de A, eu tenho a cota de P. Poderia fazer um tales aqui para baixo, usando A, P e puxar o E na paralela também, tá? Assim como poderia fazer a mesma coisa para o F, certo? Então, é isso que a gente vai fazer agora. Vou ligar aqui para baixo, o A tem cota 1, eu vou marcar uma unidade para 2, uma unidade para 3. Aqui. O 3 eu vou ligar com o P, que tá na base ali do meu eixo. E eu vou passar uma paralela pelo E. Percebam que agora a gente precisa pegar o E da projeção, que a gente ainda quer saber a cota. Agora, eu posso vir no tales mesmo medir qual vai ser essa cota. O meu vai ser 3,7. Tá? Então, aqui no meu tales deu 3,7. A cota do meu ponto E seria 3,7. E a cota do meu ponto F, eu posso utilizar aqui o ponto H também e o ponto A, que eles também já estão na mesma linha, eu já sei a cota dos dois, preciso saber a cota do F, tá? Olha, eu já tinha um tales aqui, na verdade, que eu já tinha marcado inicialmente lá para descobrir a cota do C. Eu vou ligar o mesmo 3 com o meu H. Eu usei o mesmo tales e o meu F ficou um pouquinho pra lateral ali. E aí, eu vou considerar aqui 2,1, tá? De cota pro F. Tô medindo aqui no tales, ele deu 1, 2, deu 2. Vou usar 2,2, então, de cota pra F. Então, F ficou com cota 2,2 e E ficou com cota 3,7. Então, aqui eu tenho resolvido também esse exercício. Para o exercício 4, a gente tem um quadrado de lado valendo 4 centímetros, contido no plano alfa, que está delimitado por A, P e Q, sabendo-se que o lado AB é horizontal. Então, vamos lá, vamos ligar aqui os dois pontos de cota mais extremas do plano e fazer tales. Passamos paralelo por 4. Encontramos o ponto linha de cota 4, que eu vou ligar com o P. Já vou usar esse aqui de eixo de rebatimento, tá? Por que eu deixei um ponto aqui pra baixo? Porque o nosso quadrado é o ABCD, tá? Eu já fiz o teste, eu sei que o ABCD vai cair um pra cima e um pra baixo, tá? Não vai acontecer isso daqui. O Q, ele só ajudou, nesse caso, para encontrar uma horizontal aqui, que vai ser uma horizontal de cota 4, eixo de rebatimento. Então, vou pegar aqui esse eixo de rebatimento
que é de cota 4, e vou passar lá por A. Tá? Esse aqui já é uma horizontal de cota 1, porque o ponto A tem cota 1. Então, quando eu passei uma paralela da horizontal de cota 4 por 1, pelo ponto A, a gente tem uma horizontal de cota 1. Percebam que o lado AB é horizontal. Se o lado AB é horizontal, o B também vai estar nessa linha aqui. Quando a gente tem uma horizontal, ela tá sempre paralela do chão, né, do pilinho, e elas são paralelas aqui no espaço e ela sempre vai ter a verdadeira grandeza nela mesma. Então, eu poderia marcar a partir do A aqui, posso marcar o pra cima ou pra baixo, os meus 4 centímetros, que é o lado AB, tá? Então, posso vir aqui com a régua e marcar 4 centímetros. Já encontrei o meu ponto B'. Qual é a cota dele? 1 também, porque ele tá na horizontal. Então, por mais que eu tenha colocado aqui um lado igual a 4, eles estão numa linha que é paralela ao chão. Então, se fosse 4 centímetros, seria assim, 5, 6, 7, 8, infinito, mas ele estaria todos os pontos com a mesma distância do chão, por isso que A e B têm a mesma cota, ok? Então, o quadrado AB já foi definido aqui em cima, e a gente já pode trazer eles aqui para baixo também no rebatimento, tá? Bom, então, nesse caso, a gente vai juntar aqui o esquadro com o eixo de rebatimento e vai jogar 90 graus em A e em B também, tá? Poderia deixar para encontrar o B aqui embaixo também, mas como elas são horizontais, vai ser o mesmo afastamento, tá? Bom, aqui eu já posso aproveitar a horizontal como uma paralela ao eixo de rebatimento para marcar a diferença de cotas. Então, esse ponto que a gente encontrou aqui, ele é o O'A também, né? Que é o centro do nosso ponto A. Então, aqui pro lado, eu vou marcar a diferença de cotas. Qual é a diferença de cotas? Vai de 1 até 4, né? Então, eu vou marcar 3 unidades. Vai de 1 para 2, 2 para 3, 3 para 4. Então, aqui seria o A'0, que eu vou ligar com o centro do ponto aqui. O meu deu uma pequena diferença do ponto Q aqui, tá? O ponto Q a gente também nem vai usar mais. Não sei se o de vocês vai ficar bem retinho, mas dá essa conferida. Vou abrir de O'A até A0 e vou trazer o rebatimento na reta do ponto A. Nesse ponto aqui, encontrei o A'1, certo? Se eu passar uma paralela aqui do eixo de rebatimento para baixo, passando por A'1, já encontro também o B'1, tá? Porque elas são paralelas tanto no espaço quanto lá em projeção. Ok? Bom, eu já tenho ela construída aqui, então eu poderia construir aqui embaixo, como eu tenho a verdadeira grandeza, posso subir a partir de B a mesma distância aqui de 4 centímetros. Posso pegar com o compasso aqui, marcar para cima, ou vir com a régua mesmo e marcar os 4 centímetros, que é o lado do nosso quadrado, tá? Posso marcar dos dois lados e ligar os pontos, passar por paralela, tanto faz, tá? Então, vou passar aqui uma paralela por esse ponto que a gente acabou de descobrir, o ponto C. Aqui seria o C'1, o D'1, certo? O ponto C e o ponto D vão ficar nessa mesma reta de A e na mesma reta de B, tá? Porque eles são aqui perpendiculares, formam 90 graus. Então, a reta vai ser a mesma do ponto. Então, eu sei que a C vai bater no eixo de rebatimento e ainda andar um pouquinho para cima, certo? E o quanto para cima que ele vai? Então, nesse caso, a gente pode aproveitar a VG aqui de baixo, que eu já tenho, de cor de rosa. Aqui eu já tenho a VG do quadrado. Bom, eu posso encontrar, então, daquela mesma forma que a gente fez o exercício anterior. Se eu ligar A com C e prolongar, eu consigo encontrar aqui um terceiro ponto dessa reta, que a gente pode chamar de F' de cota 4, assim como F'1, né?
Se eu ligar esse F'1 com o ponto A'1, que eu já tenho lá em cima, nesse encontro aqui, eu já tenho o meu ponto C', certo? Se eu ligar também ele aqui como uma paralela ao eixo de rebatimento, a reta CD também vai estar numa paralela, certo? Porque para AB serem paralelos, CD também precisam ser paralelos, tá? Então, essa reta precisa ser paralela a essa. Então, nesse caso, vou marcar aqui em cima já direto até a reta do B. Aqui eu já tenho o meu D'. A cota ainda não sei. A cota do C ainda não sei também. A cota de B é 1, tá? Tem que ser entre 1 e 4, né? Porque ele tá crescendo nesse sentido aqui. Bom, então como é que a gente pode descobrir a cota do ponto? Percebam que aqui a gente já tinha um Tales, né? A gente pode usar o mesmo Tales aqui e passar uma paralela dele pelo ponto D. Percebam que aqui a gente vai ter quanto? 3,6 mais ou menos. Vou arredondar para 3,6, tá? Então, nesse caso, eu teria D com cota 3,6 e o C com a mesma cota, porque eles estão na mesma condição de AB. Independente do quanto eles vêm para o lado, eles estão sempre paralelos no espaço. Então, a C e D vão ter a mesma cota nesse caso aqui, ok? Aqui embaixo eu tenho a verdadeira grandeza do quadrado, aqui em cima eu tenho ele representado menor em projeção, ok? Para o exercício 5, a gente tem que representar a projeção cotada de uma pirâmide regular. A base dela é quadrada, então a gente vai ter uma base quadrada ABCD, e a gente vai ter aqui no centro o vértice partindo do centro para cima, tá? A base quadrada está contida no plano horizontal, então se a base quadrada está contida no plano horizontal, significa que a gente já vai ter direto aqui uma verdadeira grandeza. Então, quando eu ligo em projeção, né? Eu não preciso rebater esse plano inicialmente. Então, eu posso vir aqui e já ligar A com B. E aí, percebam que A e B já estão numa mesma cota, né? O que isso impacta? Se os dois estão com a mesma cota, todo o meu quadrado vai ser construído aqui também com a mesma cota, porque ele está apoiado nesse plano horizontal. Então, a partir do A, eu posso jogar 90 graus. E a partir do B, eu posso jogar também 90 graus. Vou passar por paralela lá em cima, né? Eu vou abrir, então, o meu compasso de A até B, que a distância em projeção já é a verdadeira grandeza. E vou marcar uma vez aqui, posso marcar uma vez em B e uma vez em A e ligar os pontos. Vou passar uma perpendicular ou paralela também. Aqui eu tenho C' com cota 1, D' com cota 1 também. Aqui a gente não precisa fazer o rebatimento da base, porque ela já está em verdadeira grandeza. O exercício fala o seguinte: dados os vértices da base A e B e a altura 4,5. Então, o vértice aqui no meio, ele vai estar 4,5 de altura. Eu tenho que encontrar a VG de uma face lateral. Então, se eu ligar essas diagonais aqui, B com D e A com C, eu consigo encontrar a minha base aqui, que seria o meu centro na base, que também tem cota 1. E aí, eu teria, saindo dessa tela aqui, um vértice aqui em cima alinhado com o O, né? Que olhando aí de cima, vocês enxergam ele como coincidente, né? Mas se eu estivesse olhando aqui na lateral, ele estaria saindo dessa seguinte forma, né? Então, eu vou colocar aqui coincidente com o vértice. Qual vai ser a cota do vértice?
Então, a partir do O aqui, ele já tem cota 1, e aí ele vai subir mais 4,5. Então, a altura dele vai ser a soma dessas duas cotas, o vértice tem 5,5, tá? Então, eu posso escolher uma dessas 4 faces para fazer a VG da face lateral usando rebatimento. Eu vou usar essa aqui BC, porque eu tenho mais espaço para fazer o rebatimento aqui. Então, nesse caso, eu vou utilizar B e C como eixo de rebatimento. Então, posso prolongar ele aqui. Usar ela como uma horizontal de cota 1, eixo de rebatimento. B e C tem cota 1, por isso que aqui já é uma horizontal de cota 1. O único ponto que eu vou ter que rebater é o ponto V. Então, eu vou encostar aqui o meu esquadro no eixo de rebatimento, transfiro 90 graus aqui para baixo a partir do vértice V, e jogo numa distância aqui que eu ainda não sei qual é. Opa! Essa daqui é a reta do ponto V. O ponto V vai estar aqui em alguma parte dessa reta. Passo uma paralela ao eixo de rebatimento lá pelo vértice V. Essa daqui já é também, no nosso caso, uma horizontal de cota 5,5, né? Passando pelo vértice, horizontal de cota 5,5. Ok? Eu vou marcar aqui ou para baixo ou para cima a diferença de cotas. Qual é a diferença de cotas? 5,5 menos 1. Então, eu vou marcar 4,5 ou para cima ou para baixo. Que eu estou igualando a cota desse ponto ao esse ponto. Então, aqui eu tenho um V linha 0. Quando eu ligo esse V0 com aqui o O linha V, que é o centro dele, eu formo tanto 90 graus aqui em relação à reta do ponto, né? Então, aqui eu tenho o centro de rebatimento desse vértice V. Quando eu rebato para baixo, eu tenho aqui o vértice V, linha 1. Ligando esses pontos, eu tenho a verdadeira grandeza dessa face, de uma das faces dessa pirâmide. E esse daqui seria o exercício resolvido. Esse exercício da página 72 é similar, mas eu tenho aqui uma pirâmide aqui em cima, eu tenho, na verdade, uma base que é um prisma, que tem uma base retangular e uma pirâmide reta lá em cima, né? A pirâmide reta é a pirâmide que, a partir do centro, é que sobe o vértice, tá? Mas percebam que ela não é uma pirâmide regular, porque a base dela é um retângulo, não é mais um quadrado, né? Mas as propriedades dela são bem parecidas. Então, vamos nomear os pontos nessa figura que a gente tem aqui em 3D, A, B, C, D. A partir do A, a gente sobe com A, B, C, D, E, F, G, H. Importante nomear aqui para saber quem tá na altura de qual ponto, certo? Então, esse vértice aqui vai estar também no prolongamento entre as duas. Olha só, opa, quando eu ligar esses dois pontos aqui, essas duas diagonais, aqui no centro surge esse ponto que vai subir e ser compatível com o vértice lá em cima, tá? Vou chamar esse aqui do meio de baixo de O, aqui do meio de M e lá em cima de vértice V, que é o vértice da nossa pirâmide, ok? Então, vamos construir aqui, lendo então o enunciado, vamos representar a projeção cotada do sólido abaixo, que é um prisma de base retangular com uma pirâmide reta com bases em planos horizontais. Se as bases estão em planos horizontais, A, B, C, D estão na mesma cota, E, F, G, H estão na mesma cota também. Dado o vértice A e a reta de suporte de A com B. Temos que encontrar as VGs das faces laterais da pirâmide usando o rebatimento. Então, a gente já tem o A aqui e é uma distância
falando que de A até B nós temos 6,5. Como estamos num plano horizontal, eu posso marcar direto nessa reta aqui, esse 6,5, que é a distância de A até B no espaço, tá? Marcando aqui, eu encontro B' com cota 1 também, que é todos esses pontos da base vão ter a mesma cota. Bom, a partir desse momento a gente já tem uma das laterais, vamos construir as outras laterais do retângulo. Então, eu apoio o meu esquadro em AB e giro 90 graus para fazer as laterais, tá? Subo tanto em A quanto em B. Então, vamos lá. Uma paralela lá em cima. Tá? Poderia fazer, então, também aqui, encostando um dos catetos do esquadro aqui e deslizando até chegar ao ponto A, tá? A mesma. E aí, a gente tem a distância de A até D, que é 9,5. Então, a partir do A, eu vou marcar 9,5 aqui para a lateral. Percebam que primeiro eu faço as retas de suporte, depois eu marco com a régua, tá? Não tentem marcar de primeira que acaba saindo torto. Aqui eu encontrei, então, os pontos C' com cota 1, D' com cota 1 também. Bom, então, como aqui a gente tem um plano horizontal, esses vértices aqui que estão subindo, né, essas linhas horizontais, aliás, verticais, elas realmente são linhas verticais aqui, então, elas são pontuais em projeção na vista horizontal. Então, aqui, coincidente com A, nós temos o E. Então, o E', e qual vai ser a cota dele? A primeira altura aqui é a altura 3. Então, eu vou subir 3 a partir do 1. Então, o E tem cota 4. Com o B, nós temos o F' de cota 4. Com o C', nós temos o G de cota 4. E com o D', nós temos o H de cota 4 também. Certo? E no centro de tudo isso, nós temos os 3 vértices alinhados ali, né? Então, ó, se eu traçar uma diagonal a partir de AC e a partir de BD, nós encontramos aqui o centro, que é tanto o O da base, O'1, O' com cota 1, aliás, coincidente com M' com cota 4, que é essa base superior aqui, coincidente com o vértice linha, que tem cota qual cota? O 4 mais 1,5, então o vértice tem cota 5,5, certo? Agora, a gente vai fazer o mesmo processo anterior e a gente vai rebater as duas faces laterais. Então, essa daqui é uma das faces laterais, essa aqui é outra face lateral. Essa repete aqui e essa repete aqui. Vou projetar essas duas. Então, inicialmente, eu vou fazer essa daqui como eixo de rebatimento. Então, escolhendo essa daqui como uma H' de cota 4, porque eu já vou pegar direto essa daqui de cima, né? Pra não ter que rebater desde aqui de baixo. Então, eu vou pegar uma H4 como eixo de rebatimento. E eu vou fazer em duas partes esse exercício. Então, para esse eixo de rebatimento, nós vamos pegar o vértice V e vamos jogar 90 graus a partir daqui, ó. Então, a partir daqui, eu faço o 90 graus e jogo aqui para a lateral. Aqui eu vou ter o O'V. E aí, paralelo a esse eixo de rebatimento, ó, eu já vou traçar aqui a diferença de cotas a partir do V.
A diferença de cota vai ser o 5,5 do V, menos a cota do eixo de rebatimento, que é 4. Então, aqui eu já vou jogar quanto? 1,5, que é só essa última altura aqui que eu vou jogar, ok? Então, aqui eu já tenho o meu V'0, ok? Se eu ligar um ponto no outro aqui, eu já tenho o triângulo fundamental para essa etapa aqui da resolução. Coloco o compasso no O'V, abro até o V'0 e jogo na reta do ponto V. Aqui eu encontrei o V'1, tá? Então, se eu fosse representar a verdadeira grandeza dessa face aqui, eu já tenho ele rebatido aqui, tá? Importante dar nome também a esses vértices, então, olha só, é como se eu estivesse nesse ponto aqui, como é o nosso eixo de rebatimento, colocando aqui o G'1 também, né, que era de cota 4, também vai ser a projeção. O V'1 aqui e o H'1 que vai ficar também aqui no mesmo ponto. Bom, então, resolvido essa VG aqui dessa face lateral, agora vamos rebater o de baixo. Então, a gente vai usar o mesmo ponto aqui no mesmo vértice, só que a gente vai usar essa linha agora como eixo de rebatimento. Então, o que a gente fez pro primeiro já não vale mais nada, tá? Então, aqui vou usar essa cor de rosa, vou colocar agora esse aqui como eixo de rebatimento, também uma horizontal de cota 4, tá? Mas agora vai ser em torno desse eixo de rebatimento aqui. Agora, eu vou trazer esse ponto até esse eixo e passar adiante aqui para baixo. Então, agora esse daqui é um meu 90 graus, que eu vou girar aqui em torno dele, tá? Vou fazer o prolongamento do lado de lá, só pra gente não cair em cima da mesma construção, tá? Nesse caso, eu vou fazer o mesmo valor aqui de 1,5 para encontrar o meu V'0, tá? Eu vou colocar um chapéuzinho no V aqui, porque a gente já tem o V'0 ali, né? Então, eu vou colocar um chapéuzinho no V para mostrar que é uma segunda solução. Aqui a gente vai ter o O'V com um chapéuzinho também. Vamos ligar esse V'0 com esse O0 aqui para construir o nosso triângulo do rebatimento. Apoio em O, vou até V, e aí eu vou do O até V, trazendo o rebatimento aqui embaixo. Nesse caso aqui, acabei de encontrar o V'1 com chapéuzinho também pra gente diferenciar um do outro, tá? Então, aqui eu já teria também a verdadeira grandeza. Desse triângulo aqui embaixo, tá? Colocando nome, né? Então, aqui também seria coincidente com o ponto E'1, porque a gente tá rebatendo ele pra cá. Coincidente também com H'1 com chapéuzinho, porque é o mesmo ponto também já de rebatimento. Certo? Com isso, a gente encerra o exercício, que aqui já está a verdadeira grandeza das faces laterais utilizando o rebatimento.